Bem, gente, nessa videoaula, agora nós vamos entender melhor o que é a temperatura e qual a sua relação com o calor. Nós vimos que a temperatura atmosférica mede a quantidade de calor, né, na nossa superfície, na superfície da Terra, que veio do Sol. Beleza. Mas o que seria essa temperatura? A temperatura em si, o que é que ela representa? O que é a temperatura? O que é o calor? É isso que nós vamos aprender nesta videoaula, tá bom? Então, primeiro falando sobre a temperatura. A temperatura é uma grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema. Gente, basicamente a temperatura ela mede o grau de agitação das partículas que compõem um corpo, um objeto, alguma coisa. Por exemplo, para mim saber a temperatura da água, aquele valor que a gente mede, nada mais é do que eu medindo o grau de agitação das moléculas de água. A temperatura atmosférica nada mais é do que o grau de agitação das moléculas que compõem o ar, certo? Então, portanto, a temperatura mede o grau de agitação das partículas que compõem um corpo ou alguma coisa. Como vocês podem ver aqui nesse gifzinho, tá vendo que as partículas estão se mexendo? Então, isso aí é como se fosse as partículas que compõem, sei lá, o ar, por exemplo. Então, essas partículas elas se movem. Quando eu meço o grau de agitação, né, de movimento dessas partículas, é a chamada temperatura, certo? Quanto mais rápido essas moléculas se movem, maior é a sua temperatura. Então, quanto mais agitadas estão as moléculas, maior a sua temperatura, certo? Quando eu forneço calor, por exemplo, quando eu pego uma panela e coloco água e coloco essa panela no fogo, né? No fogão, quando eu forneço calor através da chama do fogão, eu estou aumentando a sua temperatura e forçando essas partículas, essas moléculas de água a se movimentarem mais e mais e mais rápido, certo? Então, tem assim, ó, na física, podemos definir como quente um corpo que tem suas partículas agitando-se muito, ou seja, com alta energia cinética, que é a energia do movimento. E um corpo frio é aquele que tem baixa agitação de suas moléculas, certo? Ah, tia, beleza, entendi. Temperatura mede o grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Tá, ok. E calor? O que é o calor? Calor é transferência de energia, certo? Calor é transferência de energia. Certo, tia? Transferência de energia é calor. Beleza. Aí eu tenho que falar um detalhe para vocês. O calor, né? Essa transferência de energia, ela sempre vai acontecer do corpo mais quente para o mais frio. Nunca o inverso. Não se transmite calor de um corpo mais frio para o mais quente, porque o corpo frio não tem calor, né? Então a gente já deduz aí. Então, o calor ele sempre é transferido do corpo mais quente para o mais frio. Portanto, do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Detalhe: essa transferência de energia vai acontecer até que os dois corpos que estão envolvidos nessa transferência adquiram a mesma temperatura. Então, calor é transferido de um corpo mais quente para o mais frio até que os dois corpos tenham a mesma temperatura. Quando esses dois corpos adquirem a mesma temperatura, né? A gente chama isso de equilíbrio térmico, beleza? Então vamos lá. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas, das partículas que compõem um corpo. Calor é a transferência de energia de um corpo mais
quente para um corpo mais frio, até que esses dois corpos adquiram a mesma temperatura. Quando esses dois corpos adquirem a mesma temperatura, a gente chama isso de equilíbrio térmico. Beleza? Resumidamente é isso. Se vocês quiserem passar essa informação para o caderno de vocês ou para o livro de vocês, é bom, tá, gente? Essa frasezinha que eu falei para vocês agora. Aqui eu trouxe outra imagenzinha para mostrar a diferença. Ó. Corpo quente, ó, as moléculas se agitando, né, rapidamente, se movimentando rapidamente. Já um corpo frio, elas se movimentam mais lentamente. Então, o grau de agitação das moléculas que compõem o corpo é a temperatura, beleza? Então, vamos lá. Então, equilíbrio térmico. Como eu disse para vocês, né? Quando dois corpos atingem a mesma temperatura, dizemos que esses dois corpos estão em equilíbrio térmico. Então, há transferência de calor, ó. Tem aqui um corpo A que está mais quente, 80 graus Celsius, né? Temperatura mais elevada. E um corpo B que está mais frio, temperatura mais baixa. A transferência de energia do corpo mais quente para o mais frio é chamada de calor. Essa transferência vai acontecer até que os dois atinjam a mesma temperatura, que é o chamado equilíbrio térmico. Eu coloquei, ó, portanto, equilíbrio térmico é a condição em que dois corpos de diferentes temperaturas entram em contato até que ambos atinjam a mesma temperatura devido à transferência de calor. Se você quiser, pode anotar isso também lá no caderninho de vocês. Aí eu dei aqui um pequeno exemplo. Tem assim, ó. Ao tirarmos uma garrafa de água mineral da geladeira ou ao retirar um bolo de um forno, percebemos que após algum tempo, ambos tendem a chegar à mesma temperatura do ambiente. Então, o bolo esfria e a água esquenta. Por quê? Porque há a transferência de energia, né? A transferência de calor, sempre do corpo mais quente para o mais frio. Por isso é que a água esquenta, porque ela vai receber calor do ambiente, já que o ambiente vai estar mais quente do que a água. Lembra, calor sempre é transferido do corpo mais quente para o mais frio, então sai do ambiente para a água fria, até que a água esteja na mesma temperatura do ambiente, atinja o equilíbrio térmico. Já o bolo esfria. Por quê? Porque vai haver a transferência de energia do corpo mais quente, que é o bolo, para o corpo mais frio, que é o ambiente, até que os dois atinjam a mesma temperatura, equilíbrio térmico. Então, o bolo esfria, beleza? Então, tá aí. Por isso é que a água esquenta e o bolo esfria. Vamos lá, continuando. Agora, nós vamos falar sobre as escalas de temperatura. Como a gente viu, existem diferentes escalas de temperatura. Aqui no Brasil, a escala de temperatura mais utilizada é a grau Celsius, a escala Celsius. Já, por exemplo, nos Estados Unidos é o grau Fahrenheit, a escala Fahrenheit. Então, diferentes regiões do mundo podem utilizar diferentes escalas de temperatura. Então, existem diferentes escalas de temperatura. E a gente pode transformar uma unidade, né, por exemplo, grau Celsius para grau Fahrenheit e vice-versa. Beleza? Então, agora nós vamos estudar as escalas de temperatura. Então, como a gente viu, existe um instrumento utilizado para medir a temperatura. É o chamado termômetro. Aquele termômetro que a gente tem mais lembrança quando a gente pensa de um termômetro, além daquele termômetro digital que a gente bota lá para medir a temperatura do corpo, que aperta o botãozinho depois de um tempo, ele dispara e dá a sua temperatura, é esse termômetrozinho que eu coloquei aqui, que é chamado termômetro de mercúrio. Ele é de vidro, tem a pontinha geralmente de metal, certo? E dentro é preenchido por um líquido. Esse líquido nada mais é do que o mercúrio, tá bom? Então, quando esse líquido que está aqui dentro, ele aquece, né, devido à temperatura, por exemplo, você coloca debaixo do braço para medir a sua temperatura corporal, quando ele aquece, ele se dilata, ele aumenta de tamanho, aí ele vai subindo aqui dentro
desse como se fosse um canudinho que tem aqui dentro, né? Que a gente chama de capilar. Então, ele vai subindo no capilar. Aonde ele marcar é a temperatura que está sendo medida, certo? Esse é o chamado termômetro de mercúrio, que é só para vocês conhecerem, tá? Então, como a gente viu, existem diferentes escalas de temperatura. A primeira escala que nós vamos estudar é a chamada escala Celsius, que é a utilizada aqui no Brasil. A escala Celsius, ela é centesimal. O que quer dizer isso? A temperatura varia de 0 a 100 graus Celsius, por isso que é centesimal, de 100, tá bom? Ela é usada no Brasil e na maior parte dos países. Foi oficializada em 1742 pelo astrônomo e físico sueco Anders Celsius, por isso que é chamada de escala Celsius, porque foi ele quem criou esta escala de temperatura, certo? Qual é a temperatura de referência utilizada pelo Anders Celsius na hora da criação dessa sua escala? É a temperatura em que a água congela e em que a água entra em ebulição, que ela ferve, certo? Então, foi essas duas temperaturas que o Celsius utilizou para criar sua escala. Então, a menor temperatura da escala dele, que é o 0, é a temperatura em que a água pura congela. E a temperatura mais elevada, que é 100 graus Celsius, é a temperatura em que a água entra em ebulição. Por isso que a gente chama de escala centesimal. Vai de 0 a 100. 100 partes iguais, beleza? Foram essas temperaturas utilizadas pelo Celsius. Aí, detalhe. Tia, quer dizer que não existe temperatura abaixo de 0? Existe, tanto é que existem as temperaturas chamadas temperaturas negativas, né? Diz assim, olha, lá no Rio Grande do Sul hoje fez 15 graus negativos, né? Menos 15 graus Celsius. Então, existem temperaturas abaixo do 0, assim como também existem temperaturas acima do 100, certo? Por exemplo, a temperatura de fusão do ferro é 270 graus Celsius, vamos supor, por exemplo. Não quer dizer que não existam temperaturas abaixo do 0 ou acima do 100. Existem, mas quando o Celsius, né, foi criar a sua escala, ele utilizou esses dois parâmetros. A temperatura de congelamento da água e a temperatura em que a água ferve, né, a temperatura de ebulição, que é o 100. Beleza? Então, essa é a escala do Celsius. Na próxima aula, nós vamos conhecer a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Beleza? Até a próxima aula.